Olá pessoal, essa videoaula de hoje é sobre soluções. E o que é uma solução? Solução é toda mistura homogênea. Toda solução temos dois componentes, o soluto e o solvente. Muita gente pensa que o soluto é o sólido e o solvente é o líquido. Isso porque a água é o solvente universal. Aí temos essa ideia. Mas nós podemos ter soluções entre sólidos, que é o caso do ouro 18 quilates, que ele tem 75% de ouro e 25% pode ser prata, pode ser latão, pode ser cobre. Nós temos soluções entre líquidos, por exemplo, água e álcool. Nos carros com motor flex, ele pode receber álcool ou gasolina. Então aí é uma solução, uma mistura homogênea entre dois líquidos. Toda mistura entre gases é uma mistura homogênea. Então, nós podemos ter soluções de diversos tipos. E toda solução, soluto, solvente. Então, tem aí, as soluções podem ser sólidas, líquidas e gasosas, como eu acabei de falar, tá? Temos vários exemplos aí de soluções. As soluções, as concentrações das soluções, as principais são três. É a concentração comum, a molaridade e o título. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. Então, ele tem um exemplo aí. Massa do soluto, a gente representa toda vez que vamos nos referir a soluto, utilizamos o índice 1, tá? Quando for solução é sem índice e quando for ao solvente o índice 2. Então, concentração comum é massa do soluto N1 sobre o volume da solução, normalmente em litros. Então, ele dá um exemplo aí, calcular a concentração de uma solução que apresenta 9 gramas de um soluto dissolvidos em 200 ml. Esse 200 ml passamos para o litro, que é 0,2. Então, M1, 9 sobre o volume, que é 0,2. Resposta, 45 gramas por litro. Significa dizer que nessa solução, para cada 1 litro dessa solução, nós temos 45 gramas desse soluto. Isso é muito comum nos medicamentos, que é composto de líquido principalmente, mas também tem entre sólidos em cápsula, onde ele dá lá a concentração em miligramas por ml, ou mililitro por ml, miligramas por mililitro e etc. Ok? Primeira concentração, concentração comum. A segunda, a molaridade, muito utilizada essa molaridade. É a relação entre o número de mols do soluto pelo volume da solução. Mas o que é o número de mol do soluto? Está aí. O número de mol do soluto é N1 sobre o V. Tá? Então, substituindo M1, que é a massa do soluto, sobre a massa molar vezes o volume. Tá certo? Então, molaridade, destrinchando a fórmula, é a razão entre a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Ok? Beleza? Pode acontecer de vir um número de mols. Se vier um número de mols, vai ficar, como temos aquela formulazinha ali pequena, N1 é número de mols do soluto, ó, índice 1, soluto, sobre o volume da solução. Aqui eu destrinchei a fórmula da molaridade e tem até um exemplo para vocês verificarem, tá? É muito fácil, não tem bicho de 7 cabeças. E aí ele colocou, molaridade é um Mzinho com 4 pernas ou um M com uma perna maior, massa do soluto sobre massa molar vezes o volume em litros. Tem um exemplo aí que vocês podem verificar, até praticar. Título em massa. O que é o título? É o quociente entre a massa do soluto e a massa total, ou seja, quem é a massa total? É a solução. A solução é formada pelo soluto e o solvente. Então, o título
é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre a massa da solução, que é M. Mas quem é M? É M1 mais M2. Então eu posso representar a fórmula do título de duas maneiras. Título é igual a M1 sobre M, ou título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Pelo amor de Deus, não vá cortar M1 com M1. Olha a matemática aí. Nós temos uma soma no denominador, tá certo? Outra coisa, o título é adimensional, ele não tem unidade. Por quê? Massa sobre massa. Massa sobre massa, se eu tiver gramas com gramas, a gente corta. E existe o título percentual ou percentual, que é você pegar o título normal e multiplicar por 100. É o título percentual, ok? Então aí temos aí um exemplo, calcular o título de uma solução que apresenta 20 gramas de soluto e 160 gramas de solvente. 20 gramas é o soluto, M1, sobre M1, que é 20, mais os 160 gramas do solvente, que aqui não é 160, era para ser, ali tem 80, tá? Mas corrijam aí esse pequeno erro, e aí você vai fazer 20 sobre 20 mais 160. Faltou ali um 1, que é 180, tá certo? Então vai ficar 20 dividido por 200, que é 0,2, tá ok? Só esse pequeno detalhe aí. E agora, diluição de solução. O que é diluir uma solução? Diluir uma solução significa adicionar o solvente a ela. Nós fazemos isso normalmente no nosso dia a dia. O nosso café está muito forte, ou está o café muito doce até, então você adiciona água. Então você vai diluir. O suco está muito concentrado, e aí a gente adiciona a água, que vai fazer uma diluição. Significa dizer que a concentração dessa solução vai o quê? Diminuir, ok? Se a gente quiser fazer o inverso, se a gente quiser concentrar uma solução consiste em aumentar a concentração dela. Então, por exemplo, você está fazendo lá um feijão ou algum alimento que leva água, está cozinhando, e aí o que é que você faz? Está muito, como se diz assim, diluído, está muito ralo o feijão, está com muito caldo. Então você deixa mais tempo no fogo, porque ele vai o quê? Evaporando. Ao evaporar, vai ficar a concentração do soluto vai aumentar. Então vai ficar mais concentrado. Então aí a gente tem que evaporar. Mas no nosso caso, diluição de solução é acrescentar o solvente, que no nosso caso, no dia a dia, é a água. Ok? Então ele colocou aí um refresco em pó, adicionou água, e ele viu que estava muito concentrado. Pela cor você observa aí que está no amarelo bem concentrado. E aí no item na passagem 2, ele acrescentou mais água. Ao acrescentar mais água, diminuiu a concentração e ele ficou mais clarinho, ficou mais diluído. E aí nós temos as fórmulas para diluição. Para concentração comum, é muito fácil. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Ou a gente chama de 1 e 2. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Para a molaridade é a mesma fórmula, e até para o título. Título vezes a massa da solução é igual ao título final vezes a massa da solução final. Tá certo? Então, 1 significa inicial, 2 final. Concentração comum, nós utilizamos a unidade gramas por litro, e a molaridade nós utilizamos a unidade mol por litro ou molar.
Só uma observação. O volume final, que é o V2, ele é o volume inicial mais o volume adicionado do solvente. Então, por exemplo, eu tenho 200 ml de um suco de cajá e eu vou adicionar mais 50 ml, que eu estou achando ele muito concentrado. Ao adicionar esses 50 ml, esse é o volume adicionado, mas o V2, que é o volume final, é a soma dos 200 que estava lá com mais os 50 que nós adicionamos, ok? Então nós temos ainda aí um exemplo muito fácil, tá? Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 molar de ácido clorídrico para torná-la 0,3? Então aqui nós temos, eu achei aqui o V2, tá certo? Então, molaridade inicial é 1,5, volume inicial 300 ml, e ele quer passar essa molaridade de 1,5 para 3, para 0,3. Diluiu muito isso aí. Então a gente acha o V2, 1500 não é a resposta, porque, que eu acabei de falar, V2 é o V1 mais o volume adicionado. Então ele está perguntando lá qual o volume de água que deve ser acrescentado. Então, se eu já tinha 300 ml, o volume final 1500, tanto é que aqui é V2, tá? A resposta não é 1500. O volume adicionado vai ser 1500 menos 300, que dá 1200, portanto, letra C. Ok? Um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.